E falando também do gráfico em si de Pokémon, essa coisa da resolução, né, cara? Você definir uma resolução padrão no jogo e ela for um pouco mais baixa em prol do desempenho, eu acho que isso é perfeito. Tá? Mesmo assim, as pessoas ainda reclamam disso, né? Falando, os gráficos estão ruins. Mas eu acho que aqui há uma confusão entre resolução mais baixa do que gráfico. Porque quando você critica o gráfico, você está criticando de forma direta o estilo, né? E não a resolução. Que está dentro da performance. Que está dentro da performance. Resolução é uma coisa que está dentro da... Resolução, taxa de quadros, texturas... Queda de frame rate. Exatamente. Então, tá tudo dentro da... Você colocar no mesmo balaio, queda de frame rate com gráficos, você está associando uma coisa que não tem nada a ver. Exatamente. Isso, como eu falei, isso atrapalha na percepção da estética. Mas você, porventura, corrigir isso, não muda a estética. Sim. E as pessoas têm uma falsa sensação de que isso vai mudar a estética de alguma forma. Ah, mas agora melhorou, agora está diferente, né? Então, assim, o que eu acho que a indústria de games, principalmente, precisa entender, e quando eu falo indústria, eu falo todo mundo. A indústria, né? Algumas pessoas já entendem, alguns designers já entendem isso, mas a indústria, a mídia e a comunidade precisa entender que se o videogame quiser ser considerado arte, ele tem que parar de se ater a princípios tão fundamentais nesse sentido. Por quê? Porque a arte justamente significa pluralidade de estilos. Você está entendendo? Não é ditatorial, no sentido só essa arte que vale e o resto não vale. Porque a gente vê muito isso por aí, né? Ah, joguinho de criança, não sei o quê, não sei o que lá. Não, é estética. É estética, pura e simplesmente estética. Sim, né? isso que eu ia falar. Inclusive, agora a gente está numa polêmica do Red Dead Redemption, né? Chegando aí o remaster, É um port simples aí pro Nintendo Switch. Mas eu queria entrar nisso. Esse jogo, ele tem uma temática mais fotorrealismo, né? O gráfico ali. E é muito bom, né? É muito bom que ele seja assim. Então a gente não tá também condenando um estilo. A gente só tá querendo dizer que é importante aceitar outros estilos ali, né? Exatamente. Porque eu vejo assim, na indústria de games houve uma maturidade tecnológica muito grande. Mas a maturidade filosófica é muito rudimentar ainda. Você filosofar sobre games, você elocubrar sobre o que significa um videogame, ainda está muito nos primórdios. Para você ter essa confusão, por exemplo, entre remaster, remake, para você só ter essa confusão de que gráfico é sinônimo de um estilo, né? É que nem eu falar assim, olha, Horizon Forbidden West tem os gráficos lindos. Mario Galaxy é uma porcaria os gráficos. Não é. Não é. Ah, por que não é? Porque são estilos diferentes. Você pode criticar quanto à resolução, contra a taxa de quadros, e isso é válido. Mas dizer que uma estética é melhor que a outra, não, são estéticas diferentes. É que nem você comparar duas músicas de estilos diferentes e distintos. E dizer um que é melhor que a outra. Exatamente. Né? O que é melhor, samba ou jazz? Samba é samba e jazz é jazz. Você pode ter um estilo favorito, né? Mas dizer que um é melhor que o outro... Exatamente. Está impondo, exatamente. Né? E engraçado que a gente vê muito esses problemas, Rafa, até em relação à emulação, né? A gente vê muito... agora eu melhorei o jogo. né? É direto. Isso. Superei a Nintendo, né? Superei a Nintendo. Melhorei o jogo. Olha como isso aqui tá incrível e tal. E tá feio. Só tá com a resolução alta. Né? Aumentou a resolução. Colocou um monte de filtro que não deveria estar ali. E por quê? Porque a estética não precisa. A gente chegou num ponto na indústria que nem todos os recursos gráficos devem ou podem ser utilizados. O designer tem à mão dele o que ele precisar. Ele não precisa jogar tudo na panela e falar, agora isso aqui tá bom. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que fazer essa pergunta. Será que quando você faz um jogo pixel art, um jogo cel shade, um jogo de pop art, um cartoon, ou qualquer coisa nesse sentido, será que todos os recursos precisariam ser usados? Entendi. Porque é isso que acontece mais ou menos na emulação. Joga-se um monte de recursos ali, transforma o jogo, super satura o jogo,
Você tá entendendo? O matiz fica totalmente comprometido, né? Porque quando você sobe a resolução interna do jogo, sem modificar outras coisas, parece que ele fica um pouco mais escuro, né? Dependendo... Olha, eu não sei bem... Quando coloca em 4K. Mas aí que tá. Porque o que acontece? Quando você coloca em 4K, você está colocando mais informação no jogo. Você está colocando mais informação. Porque você está duplicando as coisas. Mesmo que ele não seja em 4K, você está duplicando as coisas que poderiam estar em Full HD para uma resolução 4K. Sim. Né? Inclusive, eu fiz o teste no PC. Eu fiz o vídeo da GPU, né? E eu subi para 4K o God of War. Eu achei que ele ficou muito mais escuro. E olha que nem é uma emulação, né? É uma opção, não é uma emulação. É um recurso que tem no... E eu vou te dizer, o 4K, eu não sei se fica escuro, eu não testei essa possibilidade, mas o 4K, por exemplo, ele tem um excesso de informação muito grande para você absorver. É muita informação. Ficou bonito. A densidade é absurda quando você olha uma coisa em 4K. É muito denso, né? Mas é aquela tal história. Não vai mudar a estética. God of War, eventualmente, se descer para 1080 ou ficar em 4K mesmo, ele vai virar um jogo como Wind Waker? Não. Ah, sim. Entendeu? Não então, altera a estética. Exatamente. Então, assim, e as pessoas têm essa... e às vezes, na própria emulação, tem esse mito de que vai melhorar o jogo, mas, na verdade, piora, porque é uma questão de calibragem. Né? Por exemplo, eu vejo várias pessoas fazendo modificações estéticas, que eles chamam de gráficas, em Zelda Breath of the Wild, o anterior ao Tears of the Kingdom. E o que acontece? Eu vejo principalmente as pessoas colocando muita draw distance, coisas que não são verossímeis. Então, por exemplo, assim, uma coisa que você teria pouca acuidade visual de ver à distância... Você está vendo, então não era para você estar vendo aquilo. Então o cara tá passando da mão, tá passando a mão, tá passando um pouco do necessário, né, para coisas que não são enxergáveis mesmo a olho nu, né? Então você vê aquela árvore lá longe, tá? Sim, mas em termos de acuidade visual, a sua acuidade visual, se fosse numa coisa real, né, numa coisa verossímil, né, para não falar realista, verossímil. Se tivesse uma verossimilhança, você conseguiria ver. Não. Ou então, se você tirar a neblina... Eu vejo muita gente tirando a neblina das montanhas. Aí fica aquela montanha seca. Sabe assim? Tipo, totalmente... Aquela coisa assim, plana. Sim, mas a montanha tem que ter, né? A neblina. Por que tem que ter? Porque ela tem a umidade relativa do ar, que quando as partículas do Sol batem na névoa, nas gotículas de água... que são levantadas pelas árvores, então, aquilo dá um aspecto de azulado. E quando você vai chegando perto, aquele efeito de luz vai se dispersando. Mas quando você está longe, toda a montanha vai ser azul. E os caras tiram e botam a montanha lá marrom. Você está entendendo? Sim, sim. Então, assim, isso é um desconhecimento de leis físicas até. Entendeu?